Muito obrigado, Fernando. A próxima pergunta. Preciso de um sponsor para mudar de status ou posso usar meus próprios recursos? Mas peraí que agora eu vou colocar mais... que eu vi a pergunta da pessoa, eu vou colocar mais a minha coisa. Então, vamos lá. Se eu sou o marido, eu posso ser sponsor da minha esposa, ou minha esposa pode ser meu sponsor, digamos assim. E agora, se ambos... Então, são várias perguntas essas só sobre grana. Eu posso ser sponsor da minha esposa e minha esposa é meu sponsor. Agora, se ambos somos bem pobrezinhos, mas os pais da minha esposa, ou meus pais, ou meus tios, ou meu vizinho, ou meu patrão, quem pode e quem não pode estar pagando esse patrocínio, que está pagando esse curso para mim, doutor? No âmbito do processo de estudante, qualquer pessoa, não precisa nem ser relacionado com laço familiar. Então, normalmente, o próprio estudante, o sponsor, ele é o próprio sponsor, ele fala assim, eu tenho condições de pagar os meus estudos ou o estudo da minha esposa, e aqui estão as evidências disso. Se ele não tem recursos, ele pode ter um terceiro sendo o sponsor dele, pode ser pai, pode ser amigo, primo, avô. Veja, isso é muito comum até em jovens que vêm fazer universidades aqui. O jovem está terminando o segundo grau no Brasil e ele não trabalha, ele não tem recursos para se manter ou para pagar uma faculdade. Então, ele conta com o apoio de familiares. Então, o familiar pode ser o sponsor dessa pessoa que está vindo estudar. Mas não há necessidade de ser uma pessoa que tenha vínculo familiar. Pode ser um total estranho, um amigo, enfim, não importa. Desde que a pessoa assine que ela vai fazer o patrocínio do estudante e apresente elementos mostrando que ela tem os recursos para pagar a escola por um ano. E eu lembro que a semana passada o Luiz fez até uma pergunta para nós, perguntando quais são as responsabilidades, que não está aqui, que eu lembrei, que eu vi o Luiz agora aqui, eu lembrei, quais são as responsabilidades do patrocinador, do sponsor, se a pessoa resolve não estudar, ou se a pessoa não passa, sei lá, ele tem alguma responsabilidade legal com a escola? Não, a responsabilidade dele é evidenciária, é ele mostrar que ele tem condições de prover o sustento necessário para o estudante estudar. Agora, muitas coisas podem acontecer dentro dessa relação, como você disse, pode ser que o estudante não frequente a escola, ou deixe de pagar a escola, ou esteja em atraso com a escola. Então, tem que ver qual que é a mecânica entre sponsor e estudante, se o sponsor vai pagar a escola direto, ou se o sponsor vai dar o dinheiro direto para o estudante. Então, tem essas relações entre eles, mas se o sponsor não assinou nada com a escola, ele não é responsável pela mensalidade da escola, tá? Então, o estudante que deixar de pagar a escola provavelmente vai ser terminado pela escola e, subsequentemente, vai perder o status imigratório, porque a escola tira ele do sistema SEVES e deixa ele legal a partir daquele momento. Então, ele paga o preço disso. E por mais que a gente não quer, eu olho as perguntas, tinha umas perguntas muito inteligentes aqui, e desculpa que eu vou fazer para o senhor tirar nossa dúvida, que fizeram aqui. Essa pergunta eu não tenho anotado, mas eu vi aqui no chat agora. Porque nós estamos ao vivo, pessoal. Já deixa aquela curtidinha, depois você compartilha, que são informações muito importantes que você não encontra na internet, assim, de um advogado profissional que vive disso, que só faz isso na vida. Doutor Walter Santos, vamos dar um exemplo. Eu sei que no escritório do senhor ninguém é negado, assim, pelo trabalho que o senhor fez, mas vamos dar um exemplo. Eu estou como turista, resolvi estudar, o senhor entra com o processo, não interessa o motivo, vem a cartinha de negada. A pergunta é, quando vem a carta de negado, automaticamente vem a carta para você se retirar do país? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Você tem o que está escrito nessa carta de negado? Nessa carta está dito que o processo foi negado e que, como a pessoa deixa de ter status legal no país, ela teria que se retirar no prazo de 30 dias. Mas esse não é o fim da história. Por quê? Porque você pode recorrer da decisão, se tiver argumentos, tá? Muitas vezes, a negativa pode aparecer porque a pessoa não apresentou o documento correto, ela apresentou o documento incorreto. Então, existe uma moção, né, uma motion, para reabrir o caso, motion to reopen. Então, você pode reabrir o caso dizendo, não, eu tenho o documento correto, por acidente foi enviado errado. Aqui está o documento correto. Você pede para reabrir o caso, e se o Serviço de Imigração se comover com o teu argumento, ele pode sim reabrir o caso e aprovar. Vou te dar um exemplo. Eu lembrei de um caso negado, Paulo, olha só. Outro dia faz 2 anos, tá? 3 anos. Eu tive um cliente que agendaram a impressão digital dele para o dia 3 de setembro. Eu acho que foi 2018 ou 2019, tá? Nesse dia, passou um furacão aqui. Puf! Tá?
Passou o furacão. Então, no dia 2, a imigração cancelou todos os agendamentos do dia 3 e do dia 4 e 5, se não estou enganado. E saiu no Twitter dele, saiu na página do Facebook, muito bem. O meu cliente ainda foi lá no dia 3, no horário marcado, mas estava tudo fechado e foi embora. Depois veio a decisão dizendo, teu caso foi negado por abandono, você não compareceu na impressão digital. Aí nós recorremos, dizendo, escuta, vocês é que cancelaram a impressão digital, porque estava fechado em decorrência da passagem do furacão. Aqui está a evidência, aqui está o site de vocês, do Facebook, o Twitter de vocês comunicando que estava fechado. Só que o processo corre lá no meio do estado, né? Corria no Nebraska, se eu não estou enganado nesse caso. E eles não estavam nem aí com o fato de que na Flórida, naquele dia, estava fechado o serviço de impressão digital. Não se falaram os computadores praticamente. Sei lá, acho que ele pensou, esse cara aí tá doido, né? Ele não apareceu lá para fazer a impressão digital, agora tá vindo com essa história aí. Não, mas é verdade, tá aqui a prova. Tanto que reabriram o caso e aprovaram o caso, quer dizer, nenhum problema. Então, tem essas histórias, esses mal entendidos que de vez em quando acontecem. Teve uma época que tinha um cliente que o governo dizia assim, nossos registros informam que você saiu do país. Consequentemente, não podemos aprovar a sua mudança de status. Aí a gente recorria. Ainda eu chamei meu cliente aqui e falei assim, escuta, você saiu do país? Ele falou assim, não saí. Eu falei, pode falar a verdade, você saiu, voltou pela fronteira, fez alguma coisa errada, não sei o quê. Ele falou assim, de maneira nenhuma, eu sempre permaneci aqui. O que estava acontecendo nessa época, Paulo? Quando o turista chegava aqui, eles cadastravam no sistema de admissão a data que ele entrava e a data da passagem de saída. Então, aí ele resolvia ficar aqui, sei lá, 3 meses, mas ele disse que ia sair em 1 mês, então aparecia no sistema que ele tinha saído. Olha só. Ele nunca tinha saído. Uau. Percebe? Então, aí tinham negado por conta disso. Recorremos, aliás, mais de uma vez a gente recorreu, voltou a negativa, recorremos de novo, voltou a negativa, acho que na terceira vez recorremos de novo, e aí eles falaram assim, o erro foi nosso, ainda devolveram o valor da taxa do recurso. O erro foi nosso, corrigimos, está aprovado o caso, e aqui está a devolução da taxa do recurso. Então, existem essas situações anômalas, vamos dizer assim, e tem que saber como lidar com elas para tomar o rumo certo. Agora, negar por conta de falha da documentação tem que ser algo muito grave, onde o aplicante foi mal orientado e não apresentou documentação suficiente. Muito obrigado. Por isso que é importante, você que está pensando em fazer suas mudanças de status aqui, contratar um advogado e não um youtuber, porque está cheio de youtuber vendendo esse tipo de trabalho e outras pessoas que se dizem especialistas e cobram muito mais caro do que os advogados aqui nos Estados Unidos. E lembrando que você não precisa estar aqui na Flórida para usar o serviço do escritório Dr. Walter Santos. Dr. Walter Santos é meu parceiro, está aqui com a gente há 5 anos de confiança, todo mundo conhece, é dono do próprio prédio, não muda de endereço, e é lá que ele está, lá que vai ficar por um bom tempo.